Desde o início da civilização, as estrelas desempenharam um papel fundamental na religião e se revelaram vitais para a navegação. Essa fascinação do ser humano pelo céu tornou a astronomia a mais antiga das ciências. A invenção do telescópio e a descoberta das leis do movimento e da gravitação no século XVII levaram à constatação de que as estrelas eram exatamente como o Sol, todas obedecendo às mesmas leis da física. No século XIX, a fotografia e a espectroscopia, que é o estudo dos comprimentos de onda de luz que os objetos emitem, tornou possível investigar as composições e os movimentos das estrelas à distância, levando ao desenvolvimento da astrofísica. De lá pra cá, muita coisa mudou. Os equipamentos e as ferramentas foram se modernizando, novas descobertas incríveis foram feitas. Mas uma coisa não mudou: a concepção da importância das estrelas, não só para a Terra e para o surgimento da vida, mas para o universo. Eu sou o TH, e antes de conhecermos algumas estrelas curiosas, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Como a gente já viu algumas vezes aqui no canal, uma estrela é alimentada pela fusão nuclear, que basicamente trava uma batalha com a gravidade. De maneira simples, a gravidade tenta espremer a estrela, e a fusão tenta impedir que isso ocorra. Quando dois átomos de hidrogênio se fundem, eles produzem um átomo de hélio e liberam um elétron e vários neutrinos. Além disso, uma grande quantidade de energia é liberada durante o processo. No entanto, a fusão de hidrogênio em hélio não é o único processo que aquece as estrelas. Em temperaturas mais altas, outros elementos podem participar de reações químicas, como o lítio, carbono ou oxigênio. Nesse caso, núcleos de elementos mais pesados como enxofre, magnésio ou fósforo são produzidos. Sua carga é maior e eles se repelem com mais força, ou seja, muito mais energia é necessária para superar essa resistência. Quando uma estrela de sequência principal esgota a maior parte de seu suprimento de hidrogênio, ela começa a se expandir e a esfriar com o tempo. É nesse ponto que ela se transforma em uma gigante vermelha. Ela continuará a queimar devido às reações termonucleares do hélio, transformando em carbono e oxigênio. No entanto, eventualmente ela se tornará instável, perdendo suas camadas externas e, dependendo da massa, explodindo em uma supernova. Mas é aí que tá. Curiosamente, quando a massa de uma estrela é maior do que um certo valor, a fusão de elementos pesados pode se tornar a principal fonte de energia da estrela, mesmo depois que todo o hidrogênio foi usado. Esses objetos celestes são chamados de estrelas Wolf-Rayet, ou abreviando estrela WR. Essa classe de objetos espaciais foi descoberta em 1867 pelos astrônomos franceses Charles Wolf e George Rayet, que ficaram intrigados com as linhas de emissão anormalmente brilhantes de elementos pesados nos espectros dessas estrelas. Quanto à composição interna desses objetos celestes incomuns, só foi explicada muito tempo depois. Estrelas dessa classe geralmente são pesadas, têm um suprimento bastante escasso de hidrogênio e estão nas etapas finais de sua evolução. Estrelas WR são extremamente raras. Até hoje, apenas algumas centenas delas foram descobertas em nossa galáxia, com estimativas de não mais que 2.000 objetos celestes dessa classe na Via Láctea. Elas são subdivididas em 3 sequências principais, dependendo do elemento predominante no espectro, sendo eles nitrogênio, carbono e oxigênio. Cada uma delas, por sua vez, é subdividida em vários tipos, e é justamente em um deles, mais especificamente na categoria das sequências espectrais de oxigênio, se enquadra a estrela mais quente do universo. O corpo celeste, agora conhecido como WR-102, foi descoberto em 1971 e suas características foram estudadas ao longo dos anos. De acordo com a análise espectral, a temperatura na superfície da estrela ultrapassa os, pasmem, 210.000 graus Celsius, o que a torna aproximadamente 36 vezes mais quente que o nosso Sol. A luminosidade desse objeto incandescente também é incrível, estimada em mais de 380.000 vezes a do Sol.
WR-102 está localizado a cerca de 10.000 anos-luz de distância, na constelação de Sagitário. Apesar de sua luminosidade excepcionalmente alta, ela não pode ser vista a olho nu, pois está muito longe de nós. WR-102 pertence atualmente à extremamente rara classe de estrelas WR, contendo grandes quantidades de oxigênio e quase nenhum hidrogênio. Ela depende principalmente da fusão de núcleos pesados, como gás neon, carbono e principalmente oxigênio. WR-102 é uma estrela WR de um subtipo chamado WO. Esse subtipo é caracterizado por uma estrela de estágio avançado que tem uma superfície fortemente enriquecida com oxigênio ionizado, sendo um objeto extremamente raro. Até hoje, apenas 9 corpos com essas características foram descobertos, com 4 deles localizados na Via Láctea e os outros 5 em outras galáxias. WR-102 é com certeza uma estrela densa, com seu raio medindo apenas 58% do Sol, mas sua massa, por outro lado, é estimada entre 15 a 18 massas solares. Ainda assim, a alta temperatura e as reações químicas pesadas no interior da estrela causam um vento estelar extremamente poderoso, cuja velocidade das partículas é superior a 5.000 km por segundo. WR-102 leva apenas alguns meses para perder uma massa equivalente à da Terra através do vento solar. E com essa taxa de emissão de partículas, a estrela perderá uma massa solar em cerca de 10.000 anos. Não há planetas orbitando WR-102. Ao invés disso, a estrela está envolta em um envelope de gás, não muito denso e exposto à radiação ultravioleta poderosa e a um forte vento estelar. O gás se contrai e ioniza, o que sustenta sua estrutura elaborada de protuberâncias e arcos ao redor da estrela. De acordo com uma teoria proposta, a nuvem de gás ao redor de WR-102 pode ser provavelmente remanescente da antiga camada externa de hidrogênio da estrela. Outra teoria sugere que a nuvem se formou como resultado do fluxo de partículas emitido pelo astro. WR-102 não é o único lugar incrivelmente escaldante do universo. Podemos observar alguns lugares com temperaturas semelhantes, como WR-142, WR-30A e WR-93b, assim como o núcleo central da NGC 6302, a nebulosa da borboleta, com temperaturas em cerca de 200.000 graus Celsius. Algumas anãs brancas podem ter quase a mesma temperatura, no entanto, nada disso se compara às estrelas de nêutrons. Quando as estrelas de nêutrons nascem, suas temperaturas podem chegar a incríveis 100 bilhões de graus. Emissões ativas de nêutrons as esfriam relativamente rápido, mas de qualquer forma, a temperatura de superfície de qualquer estrela de nêutrons nunca é inferior a algumas centenas de milhares de graus. Voltando a WR-102, julgando pelos dados que temos sobre a evolução estelar hoje, essa estrela está no fim de sua vida. Ao contrário das estrelas de sequência principal, as estrelas WR não se expandem em suas etapas finais de vida. Sua massa substancial mantém todo o material estelar junto, em uma bola densa e quente. No entanto, após perder muito de sua massa através do vento estelar, o objeto eventualmente será desestabilizado. Se as estimativas atuais estiverem corretas, WR-102 parece estar pronto para se tornar uma supernova a qualquer momento nos próximos 1.500 anos. Levando em conta que a distância entre a estrela e a Terra é de 10.000 anos-luz, é altamente provável que o evento já tenha ocorrido. Felizmente, nosso planeta está muito longe para sofrer quaisquer efeitos perigosos dessa emissão. Como vimos, WR-102 é composta de elementos químicos bastante pesados, incluindo ferro. Sua evolução posterior a forçará a se contrair até um ponto crítico. A grande explosão que encerrará o ciclo de vida da estrela desencadeará processos envolvendo prótons e nêutrons. Dessa forma, elementos ainda mais pesados se formam, incluindo os transurânicos, ou seja, elementos mais pesados que o urânio. Eventualmente, WR-102 muito provavelmente deixará para trás uma estrela de nêutrons, um corpo celeste incrivelmente quente e denso, com uma alta taxa de rotação e fortíssimos campos magnéticos. As camadas externas da estrela anterior, perturbadas pela explosão, formarão uma nebulosa, esfriando lentamente e emitindo calor para o espaço ao redor. Bilhões de anos depois, esse material poderá formar um novo sistema planetário e, quem sabe, exoplanetas promissores.
um bom final para um astro tão extremo. Até pouco tempo atrás, era o Y Scuti que reinava como a maior estrela conhecida pelo homem. Localizada a incríveis 9.500 anos-luz do Sol, essa estrela é tão gigantesca que, se estivesse no lugar do Sol, cobriria áreas além da órbita de Júpiter. Seu raio pode alcançar 1.900 vezes o do Sol, e seu volume pode ser mais de 5 bilhões de vezes maior do que o da nossa estrela. Porém, recentemente, uma nova gigante reivindicou o título de maior estrela conhecida no universo, a Stephenson 218, ou RSGC 218. Localizada a cerca de 20 mil anos-luz do Sol, essa estrela faz parte do aglomerado aberto Stephenson 2. Embora alguns cientistas argumentem que esse objeto espacial não deveria ser associado ao aglomerado Stephenson 2, já que a localização da estrela hoje não é muito precisa, Stephenson 218 continua a manter seu nome original. A estrela foi catalogada nos anos 90, mas nuvens gigantes de poeira cósmica atrapalharam bastante a observação dos aglomerados estelares na constelação do Escudo, ocultando eles de qualquer observador ansioso para descobrir mais estrelas. Somente em 2020, os cientistas conseguiram adquirir dados sobre seu tamanho, e essa informação se revelou surpreendente. De acordo com algumas estimativas, o raio de Stephenson 218 pode chegar a até 1,2 bilhão de quilômetros, o que é quase 10 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou 2.150 vezes o raio da nossa estrela. Isso significa que o volume da supergigante deve estar em cerca de 10 bilhões de vezes o do Sol. Colocada no centro do sistema solar, Stephenson 218 facilmente engoliria Saturno com todos os seus anéis e luas, sem mencionar os planetas terrestres. Curiosamente, levaria quase 8 horas e meia para a luz percorrer o comprimento do equador dessa estrela gigante, o mesmo tempo que a luz leva para chegar a Plutão, em alguns pontos de sua órbita. A luminosidade da supergigante é estimada em 440 mil vezes a do Sol, embora sua temperatura superficial seja relativamente baixa, em torno de 3.000 graus Celsius, quase metade da temperatura do Sol. Stephenson 218 se enquadra na categoria das supergigantes vermelhas, e com essa temperatura relativamente baixa, implica que a maioria da radiação estelar seja invisível em espectros térmicos, emitindo pouquíssimas quantidades de radiação ultravioleta e raios X. Eu sei, pode parecer estranho que, apesar de suas dimensões e luminosidade impressionantes, Stephenson 218 não possa ser visto a olho nu da Terra. Isso se deve à sua baixa temperatura superficial, bem como às nuvens de poeira estelar e gás que a envolvem, ocultando a estrela gigante dos nossos olhos. Essas nuvens absorvem e dispersam a luz da estrela, o que dificulta o estudo do objeto. A massa de Stephenson 218 ainda não foi medida, porém, supondo que sua composição interna seja semelhante à de Y Scuti e outras supergigantes, ela deve ter por volta de 20 massas solares. Se for o caso, a densidade média dessas supergigantes deve ser extremamente baixa, quase igual à densidade da atmosfera terrestre a uma altitude de cerca de 90 km acima do nível do mar, praticamente na fronteira do espaço. É realmente incrível que a energia da fusão nuclear, que como vimos é o tipo de energia que dá brilho a uma estrela, ainda seja sustentada em tais condições. As dimensões das supergigantes são tão surpreendentes que tornam esses objetos instáveis. A maioria delas é variável, ou seja, tem uma alta taxa de variação no brilho, e essa variação é imprevisível. Isso não é de surpreender, já que a grande maioria das supergigantes está nas etapas finais de seus ciclos de vida, o que significa que pode explodir literalmente a qualquer momento. De acordo com os conceitos científicos contemporâneos de evolução estelar, são as estrelas com massas originais de 10 a 40 vezes a massa do Sol que se qualificam para se tornar gigantes vermelhas no fim de suas vidas. Reações termonucleares em seu interior rapidamente consomem todo o hidrogênio, transformando-o em hélio. Após isso, as reações de fusões de hélio, carbono, oxigênio e lítio se tornam a principal fonte de energia da estrela. A expectativa de vida de estrelas desse tipo é relativamente curta, apenas alguns milhões de anos. À medida que evoluem, as supergigantes se expandem rapidamente e perdem sua massa devido ao forte vento solar, além das ejeções de massa coronal, como vimos em um vídeo recente no canal em que eu falo sobre outra gigante vermelha, no caso Betelgeuse.
As nuvens de poeira estelar e gás que cercam a estrela são rapidamente absorvidas, o que faz com que ela continue a se expandir muito além de seu tamanho original a uma taxa surpreendente. No entanto, seu próprio vento solar cria uma nova nebulosa ao redor da estrela. Por conta da vida curta desse tipo de astro, dificilmente um planeta pode se originar nessa nebulosa. E após vários processos químicos complexos, a supergigante finalmente explode em uma supernova, ou em uma hipernova. As camadas externas da estrela são lançadas para longe e então gradualmente se resfriam, formando uma nebulosa. Quanto ao núcleo anterior, ele se torna uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo de sua massa. Um evento de hipernova é acompanhado por uma explosão de raios-x de alta energia, poderosa o suficiente para eliminar qualquer vida dentro de um raio de vários anos-luz. Felizmente para nós e para a Terra, até agora, todas as supergigantes identificadas pelos cientistas estão consideravelmente distantes. Então parece que no momento a gente está seguro. Levando em consideração a alta luminosidade, baixa temperatura e dimensões impressionantes, é seguro presumir que a zona habitável de Stephenson 218 deve ser realmente enorme. Essa região deve estar aproximadamente a 663 unidades astronômicas do centro da estrela, ou seja, 20 vezes a distância do centro do Sol à órbita de Plutão. Quanto à área da zona habitável, espera-se que seja 1 bilhão de vezes maior que a do Sistema Solar. Os cientistas admitem a possibilidade da existência de sistemas planetários ao redor de supergigantes, mas levando em consideração a vida curta e as condições instáveis dessas estrelas, as chances são quase nulas. De qualquer forma, nenhum exoplaneta foi descoberto até agora nos arredores de Stephenson 218, mas pode ser que nesse exato momento, seu núcleo esteja encolhendo para formar uma estrela de nêutrons extremamente densa, enquanto os fragmentos das camadas externas voam em todas as direções para se tornarem, quem sabe, novas estrelas e exoplanetas. As estrelas são verdadeiras maravilhas cósmicas, alimentadas por uma batalha épica entre a fusão nuclear e a gravidade. Desde a fusão do hidrogênio para formar o hélio, até a produção de elementos mais pesados, como carbono e oxigênio, as estrelas nos mostram uma dança complexa de processos químicos e físicos. À medida que as estrelas evoluem, elas podem se tornar gigantes vermelhas, supergigantes ou até mesmo estrelas Wolf-Rayet, que desafiam a compreensão atual de tamanho e temperatura. De qualquer maneira, independente da classe ou tipo estelar, esses corpos celestes fascinantes regem o universo desde o início dos tempos. Falando em estrelas, é graças a uma que estamos aqui, o Sol. Quer dizer, pra gente ele é ótimo, mas pro planetinha que orbita ele bem de perto, acho que nem tanto. E é justamente sobre ele que falamos no último vídeo. E como Mercúrio, mesmo sendo um mundo escaldante, conseguiu manter a água congelada em sua superfície. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!